Comme l'a fait Monsieur le Premier ministre, je commencerai par un mot en français. Je vois qu'il pleut. Et dans les mariages, la pluie, c'est un signe de bonheur. Ça veut dire, le bonheur est là, avec nous. Quand on parle de l'hommage à un maître comme Louis Talon. Et comme l'a dit Monsieur le Premier ministre, la République portugaise vous remercie de tout son cœur. À vous, la France, aux Françaises et aux Français, pendant des décades, qui ont su recevoir en liberté, en fraternité, en esprit d'égalité et de solidarité, avec un accueil chaleureux des gens qui arrivaient pauvres, très pauvres, parfois sans leur famille, ne sachant pas vraiment ce qu'ils allaient trouver, recommençant leur vie, très jeunes les uns, moins jeunes les autres, à un pays qu'ils ne connaissaient pas, où il fallait tout apprendre. Et on vivait au début des années 60. C'était tout un autre monde. Il n'y avait pas cette circulation d'idées, de personnes économiques et financières. Il y avait des frontières. La France était au sein des communautés européennes. Le Portugal, pas encore. La France avait une démocratie, le Portugal une dictature. La France avait dépassé les guerres dans son histoire. Le Portugal vivait 3 guerres coloniales. C'était 2 mondes tout à fait différents. Il fallait quelqu'un pour faire le pont. Et c'est là que le maire que l'on hommage aujourd'hui est apparu. Un humaniste, un progressiste, quelqu'un qui avait su ce que c'était de se battre pour la paix, pour la justice sociale, pour l'inclusion sociale, un mot qui n'existait pas encore à cette époque-là. On l'a découvert plus tard. Et c'est pourquoi on ne l'oublie pas. Et là, je parle aussi au monde de sa famille. Mais quel honneur d'avoir un aïeul comme celui-là. Quel honneur d'avoir quelqu'un qui a su contre tout le monde, contre ce qui était quand même la mode en Europe, peut-être dans une certaine France, à cette époque, de faire face à tout ça et de dire « nous vous recevrons » comme des personnes que vous êtes, en toute dignité, comme tous les autres. Commençons un long chemin de reconnaissance de droits sociaux, petit à petit. Je me souviens que beaucoup plus tard, vers le début des années 70, la dictature a créé le premier secrétariat pour l'immigration. Ça veut dire, pendant 10 ans, il y avait des immigrants, mais il n'y avait pas de structure, pas d'accord, pas de traité concernant la sécurité sociale, les conditions de travail. Parce que cette réalité n'existait pas pour la dictature. Elle existait pour la démocratie française. Et pour des démocrates comme le maire que l'on hommage aujourd'hui. Merci la France, merci ce qui a pu faire cet exemple de Français universel, humaniste, personnaliste, progressiste, auquel nous devons, nous tous, un exemple pendant presque 25 ans, un exemple de solidarité luso-française ou franco-portugaise. E maintenant en português. Queridos compatriotas, o Sr. Primeiro-Ministro era criança, eu era adolescente.
é a diferença de idade entre ele e eu próprio. O que me permitiu ser professor dele na universidade. Ele lhe permite ter mais futuro do que eu na base da idade. Para além da base dos talentos próprios. Mas eu recordo-me como adolescente do que era no começo dos anos 60 a imigração a salto, a imigração clandestina, a imigração aos milhares, que atravessava fronteiras, que atravessava uma outra ditadura, a ditadura espanhola, para chegar à primeira democracia, que era a França. E para se estabelecer onde era possível, numa sociedade que estava a viver uma transformação, mas que estava também a começar a conhecer uma nova realidade, que era a realidade da imigração portuguesa. E foram milhares, depois dezenas de milhares, e depois centenas de milhares. Praticamente quase 1 milhão. E tudo em 10 anos. 1/10 da população de Portugal partiu. 1 de cada 10 portugueses partiu. E partiram mais os homens do que as mulheres. Mais os adultos do que as crianças. E partiram mais os pobres do que a pequena classe média. E foi uma odisseia. E foi uma odisseia. Ouvia-se falar dessa odisseia e quando nós, estudantes universitários, porque eu era um privilegiado, vinhamos a Paris para vir buscar livros, para estudar, para contactar com uma realidade diferente da portuguesa, nós encontrávamos compatriotas que estavam a fazer um milagre. Estavam a construir uma vida nova. Para a França e para os franceses, mas para eles próprios e também para Portugal. Porque nesses anos 60 e 70, as remessas de imigrantes para a sua pátria foram essenciais para equilibrar a balança de pagamentos. A ditadura ignorava os nossos compatriotas na sua odisseia social, mas recebia essas remessas que eles enviavam e com elas equilibrava as suas finanças. Era uma atitude dupla. Chegou a democracia. E com a democracia diminuiu a imigração para a França. E com a democracia começou a ser reconhecido o papel das comunidades portuguesas no mundo. Mas lentamente. Foi uma guerra enorme até ser possível reconhecer o direito de voto em algumas eleições em Portugal. Foi difícil pôr de pé um conselho que representasse as comunidades. Sente-se permanentemente que é preciso ir mais longe no reconhecimento do vosso papel na vida portuguesa. E a presença do Primeiro-Ministro com o Presidente da República de Portugal quer dizer que há uma unidade total em Portugal hoje no reconhecimento do papel único das comunidades portuguesas. É o Presidente, são os deputados, são os Presidentes de Câmara, mas é o Governo que está aqui presente. E embora quer o Presidente, quer o Primeiro-Ministro sejam por natureza Presidente da República e Primeiro-Ministro de todos os portugueses, é um facto que não vale a pena esquecer que o seu Primeiro-Ministro vem de uma área de esquerda e o Presidente vem de uma área de direita. Quer dizer, não há divisão entre direita e esquerda na homenagem aos portugueses espalhados pelo mundo.
Porque, meus amigos, não há uma família portuguesa que não tenha um membro dessa família fora de Portugal. Não há. Não há ninguém que não tenha um pai, uma mãe, um tio, um primo, um filho, um neto, um sobrinho fora de Portugal. Mais perto, na Europa, mais longe, noutros continentes. E por isso, como disse o seu Primeiro-Ministro, a nossa vocação foi sempre andar pelo mundo. Muitas vezes andamos pelo mundo porque quisemos descobrir novos mundos. Outras vezes porque tivemos de sair do território físico do nosso país, porque ele não dava ou liberdade, ou democracia, ou pluralismo, ou condições económicas, ou condições financeiras, ou condições sociais para se poder viver com dignidade. E muitos partiram com uma nova geração que está hoje na Europa como no mundo, porque não teve emprego imediato e se quer qualificar para regressar, mas muitíssimos partiram há 50 anos porque não tinham futuro imediato no seu país. Não se reconheciam no seu país. Na altura havia uma expressão que era: eles votaram com os pés. Uma maneira de votar contra a ditadura era votar com os pés. Que é, já que não temos lugar para votar aqui, nós votamos partindo, mostrando que queremos um Portugal diferente. Queremos um Portugal mais democrático, um Portugal mais justo, um Portugal mais livre, mais igual e mais solidário. E o compromisso que a nossa presença conjunta aqui também quer dizer, não é apenas um compromisso de homenagem relativamente ao passado. É verdade que é isso. Nós estamos a homenagear a coragem daqueles que viveram em Bidonville, daqueles que viveram sem condições humanas, daqueles que arrancaram do nada, que trabalharam 24 horas por dia, que não recebiam salário, muito menos salário extra, que não tinham condições de trabalho fixas, que não sabiam o que era o dia seguinte, que todos os dias tinham de iniciar uma aventura. Essa é uma homenagem que fazemos, mas a nossa presença é também um compromisso para o futuro. Nós comprometemos-nos, na diversidade dos nossos pontos de vista, a fazer o possível e o impossível para convergir, para criar um Portugal que seja o tal Portugal mais justo, mais livre, mais fraterno, com que sonharam aqueles que para aqui vieram há 50 anos. E é por isso que quer o Presidente da República, quer o Governo, estão atentos aos novos problemas das comunidades portuguesas em França e por todo o mundo. Estamos atentos ao ensino da língua portuguesa. E foi bom ouvirmos ontem o compromisso do Presidente da República Francesa quanto ao apoio à língua portuguesa em França. Nós estamos atentos ao reforço da participação política dos nossos compatriotas espalhados pelo mundo na política portuguesa. E faremos tudo para que esse reforço se dê mais vezes, mais intensamente. Estaremos atentos aos problemas financeiros e económicos daqueles que apostaram em instituições financeiras portuguesas e que vivem hoje problemas
que para muitos são problemas graves, de economias perdidas, de poupanças que de repente desapareceram, de angústia, de preocupação relativamente ao futuro. Mas mais do que isso, a nossa presença aqui quer dizer que estaremos sempre que possível junto às comunidades. O Sr. Primeiro-Ministro já estava quando era líder partidário. Eu sempre estive quando fui líder partidário. Mas agora é mais importante, porque nenhum de nós é líder partidário. Ele não é apenas líder partidário, é Primeiro-Ministro de Portugal. E eu sou presidente de todos os portugueses, de qualquer partido. Bom, e portanto, ao virmos aqui, pela primeira vez, num 10 de junho, e ao assumir o compromisso de estar aqui, já lá vão uns meses, na inauguração da estátua que era para ter sido em maio, e foi adiada para hoje, para coincidir com o 10 de junho, ao estarmos aqui, nós queremos dizer, é bom que os portugueses que vivem no território físico de Portugal se habituem a admirar e a homenagear os que vivem fora desse território. Porque eles são tão ou mais importantes do que eles. É bom que se habituem, porque isto não é uma vez sem repetição. É o começo de uma prática que deve ficar institucional. Não podemos passar a vida a lembrarmos-nos dos nossos familiares que vivem pelo mundo e depois, quando comemoramos Portugal e o Portugal que está no mundo, comemoramos só no território físico de Portugal. Isso acabou. E, portanto, não pode ser assim. E termino dizendo uma coisa que parece óbvia, mas não é óbvia. Com o devido respeito pelos nossos amigos franceses, avec lesquels nous avons un partage de vision à l'égard de l'Europe, contre la xénophobie, contre les populistes nationalistes extrêmes, contre les radicalismes qui s'opposent à la circulation, à l'inclusion des personnes. Avec tout ça, je dirais en português, sendo a França um grande país, porque é um grande país, verdadeiramente grande país, só há um. É Portugal. Os melhores somos nós. A França é excepcional, mas nós somos muito melhores. Mas muito melhores. E é bom que tenhamos noção disso. Nós somos os melhores. E todos os dias sabemos que é verdade isso. É no futebol, é na ciência, é nas artes, é na cultura, é nas empresas, é no trabalho. Às vezes temos um ego um bocadinho pequenino. Não temos um amor próprio suficiente. Não temos a autoestima que é necessária. Eu sou um otimista. O Sr. Primeiro-Ministro, então, esse é hiper-otimista. Bom, compensamos-nos, porque eu sou hiperativo e ele é hiper-otimista. Bom, mas, para vos dizer o seguinte, temos razão para sermos otimistas. Porque Portugal é um grande país. É um grande país em todo o mundo. E porque é um grande país, eu, Presidente da República Portuguesa, lembrava-me ontem de uma frase de Napoleão que dizia sobre as suas tropas: Je suis content de mes soldats. Moi, je suis fier de mes concitoyens. C'est beaucoup plus que d'être content. Eu tenho orgulho em ser português. Vive la France, viva Portugal!